Você sabia que existe um momento específico durante o dia em que sua mente literalmente assume o controle total da sua vida, e você nem percebe quando isso acontece? Marina descobriu esse momento exato quando estava em uma reunião importante e percebeu que havia desaparecido de sua própria existência. O que ela fez a partir daí mudou completamente sua relação com foco, honestidade e controle mental. Nos próximos minutos, você vai descobrir como ela reconquistou o território da própria mente e como você pode fazer o mesmo, usando técnicas que qualquer pessoa pode aplicar hoje mesmo. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se esse tema faz sentido para você, se inscreve no canal que tem muito mais conteúdo transformador chegando. Agora vem comigo que a história da Marina vai abrir sua mente para possibilidades que você nem imaginava que existiam. Marina sempre se considerou uma pessoa organizada. Aos 32 anos, trabalhava como gerente de projetos em uma multinacional, tinha uma casa impecável e uma agenda milimetricamente planejada. Mas naquela manhã de segunda-feira, algo mudou. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, olhou-se no espelho e não reconheceu a pessoa que via. Os olhos estavam cansados, a expressão vazia, como se estivesse funcionando no piloto automático há anos. A primeira vez que percebeu que sua mente estava fora de controle foi durante uma reunião importante. Enquanto o diretor apresentava os resultados do trimestre, Marina se pegou pensando em 1000 coisas diferentes: a conta de luz que esqueceu de pagar, a discussão que teve com a mãe no fim de semana, o projeto que deveria ter terminado na sexta anterior, a sensação de que estava desperdiçando sua vida. Quando voltou à realidade, todos a olhavam esperando uma resposta para uma pergunta que ela nem havia ouvido. Desculpem, poderiam repetir, disse, sentindo o rosto corar. Foi nesse momento que uma verdade dolorosa a atingiu como um raio: ela não estava presente em sua própria vida. Sua mente havia se tornado um campo de batalha onde milhares de pensamentos brigavam pela atenção, e ela havia perdido completamente o controle do comando. Naquela noite, deitada na cama, Marina decidiu fazer um experimento simples: tentar focar apenas na sua respiração por 5 minutos. O resultado foi assustador. Em menos de 10 segundos, sua mente já havia saltado para a lista de tarefas do dia seguinte, depois para uma conversa que teve 3 anos atrás, em seguida para preocupações sobre o futuro, e assim por diante. Era como tentar segurar a água com as mãos, impossível. Foi então que ela entendeu: sua mente havia assumido o controle total de sua vida, e ela havia se tornado apenas uma passageira em sua própria existência. A partir daquela noite, Marina iniciou uma jornada que mudaria tudo o que pensava saber sobre si mesma, sobre foco, e principalmente sobre a importância brutal da honestidade consigo mesma. O que ela não imaginava era que essa jornada a levaria aos cantos mais escuros e luminosos de sua própria consciência. Determinada a retomar o controle, Marina decidiu começar pequeno. Escolheu uma atividade simples: tomar café pela manhã prestando atenção apenas no café. Nada de celular, nada de televisão, nada de planejar o dia. Apenas ela e a xícara de café. Parecia ridiculamente fácil, mas o que aconteceu nos primeiros dias a deixou completamente desconcertada. No primeiro dia, conseguiu manter o foco por exatos 17 segundos antes que sua mente começasse a bombardeá-la com pensamentos sobre o trabalho. No segundo dia, foram 23 segundos antes de começar a se preocupar com as contas. No terceiro dia, algo interessante aconteceu: ela percebeu que não estava apenas distraída, estava deliberadamente evitando ficar sozinha com seus próprios pensamentos. A descoberta foi perturbadora. Durante anos, Marina havia preenchido cada segundo de silêncio com estímulos externos: música, podcasts, séries, redes sociais, conversas, qualquer coisa que a impedisse de ficar a sós consigo mesma. E agora, tentando focar em algo tão simples quanto o sabor do café, ela estava sendo forçada a enfrentar o barulho ensurdecedor de sua própria mente. Foi durante a segunda semana desse experimento que Marina teve seu primeiro momento de verdadeira honestidade consigo mesma. Sentada na cozinha, com a xícara de café nas mãos, ela finalmente parou de lutar contra os pensamentos e simplesmente os observou. O que viu foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo: sua mente era uma máquina de mentiras bem intencionadas.
Ela se contava que estava bem quando estava exausta, que gostava do trabalho quando ele a deixava vazia, que tinha controle sobre sua vida quando estava claramente à deriva. Mais doloroso ainda, ela percebia como havia se tornado expert em evitar qualquer situação que exigisse uma pausa para refletir sobre essas mentiras. O café da manhã se tornará seu primeiro laboratório de honestidade, e os resultados eram simultaneamente devastadores e esperançosos. Marina começou a anotar essas descobertas em um caderno, criando o que ela chamou de Diário da Realidade. Cada manhã, depois do ritual do café, ela escrevia 3 verdades brutais sobre si mesma. Não verdades cruéis ou autodestrutivas, mas observações honestas sobre seus padrões mentais, seus medos, suas estratégias de fuga. Era o início de uma arqueologia da própria consciência. 3 semanas depois de começar seu Diário da Realidade, Marina começou a identificar padrões perturbadores em seu comportamento mental. O mais óbvio era sua necessidade compulsiva de estar sempre ocupada. Ela percebia que, sempre que sua mente começava a processar algo desconfortável, ela imediatamente criava uma distração, pegava o celular, ligava a TV, chamava alguém para conversar, ou simplesmente se jogava em mais trabalho. O segundo padrão era ainda mais sutil e perigoso. Sua mente havia desenvolvido uma narrativa constante sobre o futuro para evitar lidar com o presente. Marina vivia em um estado perpétuo de quando eu conseguir X, então Y vai acontecer, e aí eu vou poder Z. Era uma fuga elegante da realidade atual, sempre projetando a felicidade e a realização para um momento futuro hipotético que nunca chegava. O terceiro padrão foi o mais difícil de aceitar. Ela havia se tornado viciada em drama interno. Sua mente criava problemas onde não existiam, magnificava pequenas questões, e constantemente procurava razões para se preocupar. Era como se o caos mental tivesse se tornado sua zona de conforto, e a paz interior fosse mais assustadora do que a agitação constante. Durante uma sessão particularmente intensa de auto-observação, Marina teve uma epifania que a deixou sem ar. Ela estava usando sua própria mente como uma prisão. Cada padrão que identificava era, na verdade, uma barra a mais na cela que ela mesma havia construído. A pergunta que surgiu foi devastadora: se ela era tanto a prisioneira quanto a carcereiro, como poderia se libertar? Foi então que ela decidiu tentar algo radical, um dia inteiro de honestidade brutal consigo mesma. Não apenas observar os padrões, mas interrompê-los ativamente sempre que surgissem. Toda vez que se pegasse fugindo para o futuro, ela se forçaria a voltar para o presente. Toda vez que criasse um drama desnecessário, ela questionaria a veracidade da preocupação. Toda vez que buscasse uma distração, ela permaneceria com o desconforto. O resultado foi um dos dias mais difíceis e reveladores de sua vida. Marina descobriu que, sem suas estratégias habituais de fuga, ela era forçada a enfrentar verdades sobre si mesma que havia evitado por anos, estava profundamente insatisfeita com sua carreira, sentia-se desconectada das pessoas ao seu redor, e havia perdido o contato com seus próprios desejos e sonhos. Mas também descobriu algo surpreendente: por baixo de todo o caos mental, existia uma paz natural que ela havia esquecido que possuía. A descoberta da paz natural por baixo do caos mental foi apenas o início de uma jornada ainda mais profunda para Marina. Nos dias seguintes ao seu experimento de honestidade, ela percebeu que havia tocado em algo que ia muito além de técnicas de foco ou controle mental. Ela havia esbarrado na questão fundamental da autenticidade, quem ela realmente era quando parava de performar para si mesma. Essa descoberta veio acompanhada de uma crise existencial intensa. Marina começou a questionar absolutamente tudo em sua vida: suas escolhas profissionais, seus relacionamentos, seus gostos, suas opiniões, até mesmo suas memórias. O que era realmente seu e o que havia sido absorvido de expectativas externas? Onde terminava a influência dos outros e começava sua verdadeira personalidade? O mais perturbador era perceber como havia se tornado expert em se convencer de coisas que não eram verdade. Durante anos, ela havia repetido para si mesma que gostava de acordar cedo, que era uma pessoa organizada por natureza, que preferia ambientes competitivos, que valorizava a estabilidade acima de tudo. Mas quando parou para realmente sentir, ao invés de apenas pensar, descobriu que muitas dessas verdades eram apenas construções mentais que havia adotado para se encaixar em determinado papel social.
Uma manhã, durante seu ritual do café, Marina teve uma experiência que mudaria completamente sua perspectiva sobre identidade. Por alguns minutos, sua mente ficou completamente quieta, não vazia, mas silenciosa como um lago sem vento. Nesse silêncio, ela experimentou algo que não sabia como descrever, uma sensação de ser que não dependia de nenhuma história sobre si mesma, nenhum papel social, nenhuma conquista ou fracasso. Era como se, por um momento, ela tivesse tocado em sua essência mais pura. A experiência durou poucos minutos, mas foi suficiente para mostrar a Marina que existe uma diferença fundamental entre quem ela pensava que era e quem ela realmente é. Tudo o que considerava sua personalidade eram apenas camadas de condicionamento, estratégias de sobrevivência, e narrativas que havia criado sobre si mesma. Por baixo de tudo isso, existia algo muito mais simples e poderoso, uma consciência pura, capaz de observar todos esses padrões sem se identificar completamente com eles. Essa descoberta foi simultaneamente libertadora e aterrorizante. Se sua personalidade era apenas uma construção, quem ela realmente era? Se suas opiniões e preferências eram condicionadas, o que restava de autenticamente seu? Marina estava prestes a descobrir que questionar a identidade é como desfazer um novelo, uma vez que você começa, não há como parar até chegar ao fio original. O processo de questionar sua identidade levou Marina a uma fase que ela descreveu em seu diário como a desmontagem do eu construído. Era como se ela estivesse desmanchando, peça por peça, uma imagem de si mesma que havia levado décadas para construir. E o mais surpreendente é que quanto mais ela desmanchava, mais livre se sentia. Começou pelos aspectos mais superficiais, percebeu que muitos de seus gostos eram, na verdade, tentativas de impressionar outras pessoas ou de se encaixar em determinados grupos. A música que ouvia, os livros que lia, até mesmo a forma como se vestia, tudo isso passou pelo crivo da honestidade radical. O que descobriu foi que havia muito pouco de genuinamente seu em suas escolhas cotidianas. Mas a desmontagem foi muito além das preferências superficiais. Marina começou a questionar seus valores fundamentais, suas crenças sobre o que significava ter sucesso, suas definições de amor, amizade e realização. Descobriu que muitas de suas convicções mais profundas eram apenas repetições de coisas que havia ouvido e aceito sem questionar, vindas da família, da sociedade, da mídia. O momento mais assustador veio quando ela percebeu que até mesmo seus medos eram emprestados. O medo do fracasso, da rejeição, da solidão. Quando olhou profundamente para esses medos, Marina descobriu que eram baseados em definições de fracasso, rejeição e solidão que nem sequer eram suas. Ela havia incorporado as ansiedades coletivas de sua cultura sem nem perceber. Durante esse processo, algo extraordinário aconteceu. Conforme ia abandonando as camadas falsas de identidade, Marina começou a experimentar uma leveza que não sentia desde a infância. Era como se estivesse se livrando de um peso que nem sabia que carregava. Cada não, isso não é realmente meu era como soltar uma mochila cheia de pedras. Mas a desmontagem também trouxe momentos de profundo vazio e desorientação. Havia dias em que Marina acordava sem saber quem era ou o que realmente queria da vida. Sem suas referências habituais de identidade, ela se sentia perdida no próprio território da existência. Foi nesse vazio, porém, que ela começou a experimentar algo completamente novo, a possibilidade de escolher conscientemente quem ser, ao invés de apenas aceitar quem pensava que sempre havia sido. Marina estava descobrindo que a verdadeira liberdade mental não vem de controlar os pensamentos, mas de perceber que você não é seus pensamentos. E que a honestidade mais radical não é admitir suas falhas, mas reconhecer que toda a sua identidade pode ser uma construção, e que isso é, paradoxalmente, a porta de entrada para descobrir quem você realmente é. Após semanas navegando no vazio da identidade desmontada, Marina começou a experimentar algo que só pode ser descrito como o nascimento de uma nova forma de consciência. Não era uma personalidade nova, era uma maneira completamente diferente de existir no mundo. Em vez de ser uma pessoa tentando controlar sua mente, ela estava se tornando a própria consciência observando os processos mentais. A mudança mais radical foi em sua relação com os pensamentos. Antes, Marina se identificava completamente com cada pensamento que surgia. Se pensava eu sou um fracasso, ela se tornava um fracasso. Se pensava eu estou ansiosa, ela se tornava ansiedade.
Agora, ela começava a perceber os pensamentos como eventos que aconteciam na consciência, como nuvens passando pelo céu. Ela não era as nuvens, ela era o céu. Essa nova perspectiva trouxe uma liberdade inimaginável. Quando um pensamento de preocupação surgia, Marina não precisava mais lutar contra ele ou se identificar com ele, ela simplesmente o observava aparecer, desenvolver-se e desaparecer. Era como assistir a um filme sobre sua própria mente, onde ela era simultaneamente a espectadora e a tela onde tudo acontecia. O efeito prático dessa mudança de consciência foi revolucionário. No trabalho, Marina descobriu que podia manter um foco laser em suas tarefas porque não estava mais constantemente sendo sequestrada por pensamentos irrelevantes. Quando surgiam, ela simplesmente os notava e gentilmente retornava sua atenção para o que estava fazendo. Era o foco naturalmente concentrado de uma criança brincando, não o esforço tenso de um adulto tentando se controlar. Nos relacionamentos, a transformação foi ainda mais profunda. Marina parou de reagir automaticamente aos gatilhos emocionais porque conseguia observar suas reações antes de se identificar com elas. Quando alguém a criticava, ela podia sentir a irritação surgir, observá-la sem julgamento, e então escolher conscientemente como responder. Era como ter um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta, um espaço onde a verdadeira liberdade reside. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em sua relação com o presente. Marina descobriu que a vida só acontece agora, e que ela havia passado anos perdendo sua própria existência porque estava sempre mentalmente em outro lugar. Agora, fosse lavando louça, caminhando na rua, ou conversando com alguém, ela estava genuinamente presente. E nessa presença, ela descobriu uma fonte inesgotável de paz e contentamento que não dependia de circunstâncias externas. Marina estava aprendendo que o verdadeiro controle da mente não vem de dominar os pensamentos, mas de parar de se identificar com eles. E que a honestidade mais profunda é reconhecer que você é a consciência que observa tudo, não o conteúdo que está sendo observado. Era o nascimento de um novo tipo de sanidade mental. Viver a partir dessa nova consciência não foi um processo linear ou livre de desafios. Marina descobriu que ter momentos de clareza profunda não significava estar permanentemente iluminada. Havia dias em que ela voltava completamente aos padrões antigos, se identificando com pensamentos negativos, reagindo automaticamente aos gatilhos, perdendo-se em preocupações sobre o futuro. O que mudou foi sua relação com essas recaídas. Antes, Marina se julgava duramente quando perdia o controle mental, criando um ciclo vicioso de autocrítica que só piorava a situação. Agora, ela entendia que esses momentos eram parte natural do processo de despertar. Cada vez que se pegava perdida nos padrões antigos, ela simplesmente voltava gentilmente para a observação consciente, sem drama ou autoflagelação. Um dos maiores desafios foi lidar com as pessoas ao seu redor que não entendiam sua transformação. Alguns amigos achavam que ela havia se tornado estranha ou distante porque não se envolvia mais nos dramas coletivos que costumavam compartilhar. Outros se sentiam ameaçados por sua nova serenidade, como se ela os estivesse julgando silenciosamente por ainda estarem presos nos padrões que ela havia abandonado. No trabalho, a situação foi particularmente complexa. Marina descobriu que muitas das dinâmicas corporativas dependiam de pessoas reagindo automaticamente ao estresse, à competição, ao medo, à necessidade de aprovação. Sua nova capacidade de permanecer centrada em meio ao caos era vista por alguns como falta de ambição ou engajamento. Ela teve que aprender a navegar esse ambiente mantendo sua autenticidade sem alienar completamente seus colegas. Outro desafio inesperado foi lidar com a intensidade de sua nova percepção. Marina começou a ver com uma clareza dolorosa os padrões inconscientes das pessoas ao seu redor, suas estratégias de fuga, suas narrativas auto-enganadoras, seu sofrimento desnecessário. Teve que aprender a desenvolver compaixão tanto por si mesma quanto pelos outros, entendendo que cada pessoa está fazendo o melhor que consegue com o nível de consciência que possui. Talvez o desafio mais profundo tenha sido aceitar que essa jornada nunca realmente termina. Não há um ponto final onde você consegue e pode relaxar. A consciência desperta é um estado que precisa ser cultivado constantemente, momento a momento. Marina teve que abandonar a fantasia de uma solução permanente para os dilemas da existência humana e abraçar o processo contínuo de despertar.
Mas mesmo com todos esses desafios, Marina sabia que não havia volta. Ela havia provado algo que não podia ser desprovado, a liberdade que vem de não se identificar completamente com os conteúdos da mente. E essa liberdade, por mais desafiadora que fosse de manter, valia todos os desconfortos do crescimento. Ela estava aprendendo que a verdadeira maturidade espiritual não é a ausência de problemas, mas uma nova qualidade de consciência para lidar com eles. 6 meses após iniciar sua jornada de despertar consciente, Marina chegou a uma compreensão fundamental: a transformação mais profunda não acontece quando você consegue meditar perfeitamente ou controlar todos os seus pensamentos, mas quando você aprende a viver de forma autêntica e presente em meio às imperfeições e desafios da vida cotidiana. A verdadeira integração começou quando Marina parou de tratar seu desenvolvimento de consciência como um projeto separado de sua vida real e começou a ver cada momento, desde escovar os dentes até participar de reuniões difíceis, como uma oportunidade de praticar presença e autenticidade. Cada situação se tornou um laboratório para aplicar sua nova compreensão sobre a natureza da mente e da identidade. No trabalho, Marina implementou mudanças gradual mais radicais. Em vez de tentar mudar todo o seu ambiente de uma vez, ela começou a trazer sua nova qualidade de presença para cada interação. Descobriu que quando ela permanecia genuinamente centrada e atenta, isso criava um campo de calma que influenciava positivamente as pessoas ao seu redor. Não pregava ou explicava sua transformação, simplesmente a encarnava. Seus relacionamentos passaram por uma renovação natural. As amizades baseadas apenas em dramas compartilhados e reclamações mútuas começaram a se dissolver suavemente, enquanto conexões mais autênticas e nutritivas floresceram. Marina descobriu que quando você para de precisar da validação constante dos outros, você se torna capaz de amar e se relacionar de uma forma muito mais livre e genuína. A mudança mais significativa foi em sua relação com o propósito de vida. Marina percebeu que havia passado anos procurando por sua paixão ou sua missão como se fosse algo externo que ela precisava descobrir. Agora entendia que o propósito mais fundamental é simplesmente estar completamente presente e autêntico em qualquer situação onde você se encontre. O resto, carreira, relacionamentos, contribuições, flui naturalmente a partir dessa presença. Ela começou a documentar sua jornada não como um guru ou expert, mas como alguém compartilhando honestamente suas descobertas e desafios contínuos. Descobriu que havia muitas pessoas passando por questionamentos similares, sentindo-se perdidas no piloto automático de suas próprias vidas. Seu diário da realidade evoluiu para um blog onde ela escrevia sobre a arte de viver conscientemente em um mundo que parece projetado para nos manter dormindo. Marina aprendeu que despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de escolher a consciência momento a momento. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Algumas situações ainda a tiravam completamente do centro. Mas agora ela tinha uma bússola interna, a capacidade de perceber quando estava perdida e como voltar para casa, para sua própria presença autêntica. Olhando para trás, Marina via que sua jornada havia começado com uma pergunta simples sobre foco mental e havia se transformado em uma revolução completa de consciência. Ela havia aprendido que a mente não precisa ser controlada, ela precisa ser compreendida. Que a honestidade mais radical não é admitir seus defeitos, mas reconhecer a natureza ilusória de muito do que consideramos realidade. E que a liberdade genuína não vem de conseguir o que queremos, mas de descobrir quem somos por trás de todos os nossos quereres. Sua história continuava se escrevendo a cada momento de presença consciente, a cada escolha de autenticidade sobre aprovação, a cada retorno gentil ao agora quando se pegava perdida no passado ou futuro. Marina havia descoberto que quando a mente para de assumir o controle total da vida, algo muito mais sábio e compassivo pode emergir, a própria consciência desperta, vivendo através da forma humana com uma graça e presença que transformam não apenas quem experimenta, mas todos aqueles que entram em contato com essa qualidade de ser. A verdadeira revolução não acontece quando mudamos nossas circunstâncias externas, mas quando transformamos nossa relação com a experiência de estar vivo. E essa transformação está disponível em qualquer momento, para qualquer pessoa disposta a ser brutalmente honesta sobre a natureza de sua própria mente e corajosa o suficiente para descobrir quem realmente é por trás de todas as histórias que conta sobre si mesma.